Meus irmãos, eu tenho para vocês uma palavra de Deus nesta manhã, e o tema é o verdadeiro cristão, tá bom? Eu vou ler o texto e daqui a pouco vocês me acompanham diretamente do altar. O texto que eu tenho nas minhas mãos é a carta de Paulo que foi direcionada ao nosso amado irmão Filemão. E eu quero ler para vocês agora esse texto da palavra de Deus e peço a atenção de todos no texto, a palavra que eu vou estar mencionando neste momento, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Filemão, são 25 versículos. Aí você me acompanham aí a leitura do texto no nome de Jesus. Diz assim, primeiro versículo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. A nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vos há por Cristo Jesus. Versículo 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, ou o coração dos irmãos foram reanimados. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te que antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Versículo 10. Peço-te, pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas minhas prisões do Evangelho. 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, meu irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor, ou seja, alegra o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que te digo. 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido livre da prisão. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos e Demas, e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós, vosso Espírito. Amém. E louvado seja o nome de Jesus. Porque você é livre no Senhor Jesus, nada te condena, porque o sangue de Cristo te libertou, aleluia, daquilo que o diabo poderia te condenar. O sangue de Cristo, ele libertou você. Então você é livre no Senhor Jesus. O diabo, ele é sem vergonha, ele vem com as suas artimanhas, ele vem com seus dardos inflamados para condenar através da sua mente, por colocar pensamentos malignos na sua mente, mas que você possa dizer: Satanás, eu sou livre em Jesus porque Ele me libertou. Eu sou livre em Cristo porque Ele me libertou. Eu fico imaginando ali o Onésimo na conversa que ele teve com o apóstolo Paulo, agora transformado, arrependido por aquilo que ele havia cometido, mas agora no seu coração havia algo diferente, porque ele recebeu Cristo como seu Salvador. O coração dele agora estava transformado através da palavra de Deus. Então eu imagino que ele estava ansioso para chegar na casa do seu Senhor
e certamente ali arrepender-se daquilo que ele houvera cometido, e pedir para ele: olha, me receba, mas agora eu quero ser seu irmão, junto com você vamos prosseguir na fé, louvado seja o nome de Jesus. Mas veja só, uma terceira aqui é razão pela qual Paulo ele está mandando essa carta para Filemão, para que ele receba esse nosso agora novo irmão na fé, Onésimo. Paulo indica que Onésimo agora ele é outra pessoa. Veja só o versículo 16 que diz aqui em Filemão. Paulo diz assim: olha, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo está falando: olha Filemão, eu quero te indicar para você que agora o Onésimo, ele é outra pessoa. Eu vi a sua vida diferente, eu vi ele mudar. Quando ele recebeu o Evangelho, ele com as suas próprias palavras, ele confessou, ele arrependeu-se. Então eu sou testemunha, eu mesmo testemunho disso, porque eu vi com os meus próprios olhos a conversão de Onésimo. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele tem convivido comigo aqui há alguns dias, e eu vejo a sua atitude, que ele é diferente, a sua postura é outra, a sua forma de expressar é diferente, porque o Evangelho realmente transformou o seu coração. Então, que você receba ele. Eu indico para você, ele é outra pessoa, irmão. Aleluia. Só quem muda o homem é o Evangelho do Senhor Jesus, através do poder de Deus. Esta palavra poderosa, quando entra no coração do homem, ela explode, porque ela é dínamos, ela é poder. E quando ela explode, quando o homem recebe esta palavra no seu interior, ela começa a explodir, surge focos de explosões na sua vida, e tudo aquilo que ele praticava, ele começa a abolir aquilo, ele começa a deixar de mão aquilo que ele praticava, porque o Evangelho começa na sua vida fazer a diferença, explode por dentro, e ele começa a deixar de mão tudo aquilo que ele praticava. Paulo diz: olha, o Onésimo, ele é outra pessoa. Eu mesmo sou testemunha da sua vida, que realmente foi transformada pelo poder do Evangelho. Irmãos, só Jesus que pode transformar o coração do homem, só Cristo que pode mudar através do Evangelho o coração do homem. Agora saiba de uma coisa: Deus só muda o homem se ele quiser ser transformado. Se ele não quiser ser transformado, ele nunca vai ser transformado, porque ele não quer. Não é Deus que quer, é porque ele não quer, porque Deus só muda o homem se ele quiser realmente ser transformado. Ontem eu estava, depois do acabei o culto, estava em cima do altar ainda, e a minha esposa correu e falou: olha, lá fora tem uma senhora te chamando ali. Aí eu saí correndo, cheguei e falei: senhora, o que está acontecendo? Ele falou: vem aqui, vamos orar pelo meu filho, ele está precisando de oração, ele é dia 2 agora, dia de finados, e como ele perdeu o pai, perdeu o irmão há uns anos atrás, ele também quer tirar a sua própria vida, e ele guarda uma mágoa muito grande no seu coração. Eu já orei por ele outra vez, e dessa vez eu falei: meu querido, eu vou orar por você, para Deus tirar essa mágoa do seu coração, para que você perdoe. Ele falou: pastor, não ore não ore para Deus tirar essa mágoa do meu coração, porque eu não quero que Deus tire, porque o meu desejo é vingar o que fizeram com meu pai e com meu irmão. Mas eu orei mesmo assim, falei: não, mas eu vou orar por você do mesmo jeito, ore, sente aí que eu vou orar por você. Ele tirou o boné da cabeça, sentou e orei por ele. Ele agradeceu e falou: pastor, a hora que você quiser, pode vir aqui. Quando você quiser, pode vir aqui. Nem precisa chamar, só abre a porta e entra para orar, para a gente conversar. É vizinho à congregação do bairro São Francisco lá. Irmãos, na verdade é assim. Quando o homem conhece o Evangelho, quando o homem recebe na sua vida Cristo, e ele quer ser transformado, ele abre o coração, abraça Jesus e diz: Jesus, começa a mudar a minha vida, de dentro para fora. Agora, quando o homem abre a sua boca e diz: eu não quero ser transformado, Deus ele não é violento. Deus respeita a sua decisão, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita, ele não entra de uma forma violenta para mudar, porque Deus não faz assim. Deus está batendo na porta. Enquanto alguém está ouvindo o bater de Deus na porta, se a pessoa abrir o coração, ele entra e faz morada, e assim será maravilhoso o trabalhar de Deus. Porém, Paulo aqui está testificando de que Onésimo ele foi realmente transformado, ele era outra pessoa, e ele indica para Filemão que receba-o de volta, porque ele mesmo viu com seus próprios olhos que Onésimo não é mais o mesmo. Ele está arrependido,
ele volta transformado. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, quando ele dá os próximos passos, é de alguém transformado, de alguém regenerado através do poder da palavra de Deus. Aleluia. Mas veja só o que diz também aí na quarta razão que Paulo aqui, ele está passando essa carta para Filemão, no versículo 17 ao 20, diz assim, olha, 17 ao 20: assim pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo, como se fosse eu na sua casa. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Ou seja, Paulo diz assim, alegra o meu coração no Senhor, através da sua atitude. É isso que Paulo quer dizer. Então a quarta razão que Paulo aqui, ele está escrevendo para Filemão, para que receba o seu escravo de volta, transformado, convertido, agora o coração queimando por Jesus, por amor à palavra de Deus. Paulo está aqui agora na quarta razão, assumindo toda a responsabilidade por Onésimo. Olha, receba de volta, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta aí, que eu pago. Aí eu estava lendo esses dias um comentário que o escritor dizia o seguinte, que quando Paulo escreve isso, olha, põe na minha conta, ele está escrevendo um cheque em branco, e manda para Onésimo entregar então a Filemão, para que ele coloque o valor, para que ele pague. Eu achei isso maravilhoso, porque Paulo aqui está assumindo toda a responsabilidade de tudo aquilo que Onésimo cometeu, no roubo que ele cometeu. Ele vai, olha, se ele está devendo para você alguma coisa, se ele te deve, põe na minha conta, porque eu pago. Irmãos, esse texto aqui, essa parte do 17 ao 20, aqui Paulo, ele representa Jesus, porque Cristo pagou a minha conta, a sua conta Jesus pagou, toda a cédula da condenação Cristo rasgou na cruz do Calvário. Aquilo que te condenava na cruz, Jesus, ele pagou por você. Paulo aqui está dizendo, olha, Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, se alguma coisa ele cometeu, pode pôr na minha conta, porque eu vou pagar por ele. Mas não maltrate ele, mas não receba ele de todo o coração agora, porque ele é transformado. Mas se ele te deve, eu vou te pagar. Se ele deve a você alguma coisa, eu pago. Aqui é o papel de Jesus, os nossos pecados, as mazelas, irmão, da nossa vida, Cristo ele levou sobre si naquela cruz, para que nós fôssemos transformados através da sua morte de cruz, o seu sangue derramado para nos purificar de todo o pecado. E eu queria que você aplaudisse a Jesus, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, ele é poderoso. Paulo diz, olha, eu assumo a responsabilidade, eu pago, pode pôr na minha conta. Pode. E Filemão jamais poderia negar, irmãos, um pedido desse, porque Filemão conhecia Paulo, Filemão sabia quem era Paulo, que era verdadeiramente um homem de Deus, e ele não estava preso porque ele cometeu alguma coisa de errado, não. Para aquela sociedade pecaminosa, Paulo estava errado porque ele pregava a verdade. É assim, quando se fala a verdade, você paga por aquilo que você faz que é verdadeiro. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Filemão sabia quem era Paulo, Filemão sabia do coração de Paulo, e Filemão jamais iria negar um pedido desse. Meu Deus do céu, quando alguém escreve uma carta de recomendação, e isto aqui era uma carta de recomendação de Paulo a Filemão. Quando o meu pastor lá em São Paulo, ele foi escrever a minha carta para que eu trouxesse para o Bispo Amaro, ele falou para mim, pastor, olha, em todo o meu ministério, na minha vida, esta é a carta mais difícil que eu escrevo, e com lágrimas eu escrevo. E o bispo leu a carta aqui, ele deve ter então essa carta guardada com ele, leu ela ontem, está vendo? Então, irmãos, Filemão, quando ele leu essa carta, ele falou, meu Deus. Quando Filemão leu, porque Onésimo chegou na sua casa, trazendo as cartas à igreja de Colosso, e também essa carta a Filemão, entregou nas suas mãos. Quando ele abriu e começou a ler, o Filemão falou, puxa, eu não posso negar um pedido desse. Quando o bispo leu a nossa carta aqui naquele dia,
pelas palavras que foram escritas ali, né? Estava tudo relatado a nossa vida, nosso testemunho. O bispo falou: eu recebo todo o coração, com alegria eu recebo. Agora, ao contrário, quando alguém escreve uma carta, se o camarada é um bagunceiro, é um crente que gera confusão, crente que só fica dando dor de cabeça para a liderança, quando a carta que vai ser escrita tem as mesmas características daquela pessoa, e quando aquele que vai ler a carta, ele vai pensar se ele vai receber, porque a carta já diz quem é aquela pessoa. E quando Filemão lê essa carta, ele não poderia negar o pedido de Paulo. Ele alegremente, logo então, ele recebeu Onésimo de volta. Então Paulo aqui, ele está assumindo toda a responsabilidade daquilo que Onésimo cometeu, de furto ou de alguma coisa de errado a Filemão. Paulo estava se responsabilizando. Meu irmão, não deixe o diabo condenar você, não. Não deixe o diabo te acusar, porque Cristo, ele já pagou por você. Aleluia. E foi uma única vez já foi o bastante. O diabo, ele é sem vergonha, ele usa de várias formas para te condenar, para te acusar, mas esse é o papel dele mesmo, porque Jesus já pagou tudo. Lá na cruz já foi tudo realizado, já foi cumprido na cruz. Ele mesmo diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque aqui já concluo tudo aquilo que eu precisava fazer. Ali na cruz foi realizado tudo, meus irmãos. Ali foi concluído tudo que Cristo precisava fazer, a sua obra redentora na cruz do Calvário. Cristo pagou por você, mas o diabo sempre vai usar de formas e de meios para te condenar, para te acusar. Mas diga para ele: Cristo já pagou no meu lugar. Cristo já assumiu toda a responsabilidade pelos meus pecados, pelas minhas culpas. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas ainda há uma quinta razão que Paulo escreve essa carta para Filemão. Aleluia, está no versículo 21. Veja só, Paulo diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Paulo é um grande homem de Deus. Paulo era um excelente, maravilhoso pregador do Evangelho. E quando Paulo escreve isso, olha, eu sei que você é muito obediente, porque muitas vezes já tem me obedecido, mas eu sei que você vai fazer muito mais daquilo que eu estou te pedindo. Além daquilo que eu te peço, eu tenho certeza que você vai fazer. Irmãos, existem ovelhas que são obedientes, que não precisa falar nada para ela, que ela já faz. Só do líder olhar para ela, estou entendendo já o que é o mistério, vou fazer. Só de olhar você já sabe, ela já sabe que tem que fazer. Mas tem umas que você fala, você pede, você manda, você pede por favor, mas a pessoa ela não faz. Por quê? Porque não é obediente, porque não obedece. E se não obedece à liderança, muito menos obedece a Deus. Mas Paulo conhecia o coração de Filemão. Mas Paulo sabia quem era Filemão, e certamente ele iria obedecer, e muito mais além daquilo que Paulo estava pedindo. Ou seja, Filemão iria tratar Onésimo de uma forma muito carinhosa. Eu tenho certeza que quando Onésimo chegou na casa de Filemão, que ele olhou nos portões da sua casa, o Filemão chegando, ele correu e abraçou, falou: meu irmão em Cristo, que bom que você agora entregou a sua vida para Jesus. E Onésimo talvez ficou até meio que retraído, porque um homem poderoso, rico como era Filemão, ia abraçar o seu escravo daquela forma, recebê-lo com muito carinho. Mas Filemão no seu coração dizia: puxa vida, é porque agora todos nós servimos a Jesus. Então, irmãos, Paulo sabia, conhecia o coração de Filemão, que certamente ele iria obedecer a Paulo em tudo aquilo que ele estava pedindo e muito mais além. Irmãos, quando alguma coisa a liderança pedir para você fazer, é porque ele quer que você seja obediente. Faça, seja a mínima coisa, talvez um papel de bala que caiu no chão da igreja, aí você passa e chuta papel de bala. Não vou pegar não, porque isso aqui tem a faxineira que limpa todo dia na igreja, aí não vou pegar não. Pega, irmão, pega esse papel de bala por favor. Irmão, não coloque papel de bala nesses bolsinhos das cadeiras aí, porque não é para colocar papel de bala, e nem tampouco Bíblia, porque não cabe. Inclusive lá atrás tem até um bolso que está estourado, porque alguém deve ter colocado uma Bíblia, forçou e estourou o bolso. Não é para colocar Bíblia. Então, quando essas coisas são coisas pequenas e parece que são insignificantes, mas quando te pedir essas coisas, obedeça, porque isto prova quem é o seu coração, isto mostra quem é você. Agora quando as mínimas coisas te pedir algo para você fazer e você não faz,
é porque você não é obediente. E se você não obedece nas mínimas coisas, muito mais além daquelas que forem maiores. Então, para ser obediente, começa nas mínimas coisas, que você entende. Só através do olhar do líder olhando para você, você já entende o que ele está dizendo para você. Então, Paulo conhecia perfeitamente o coração de Filemão. Ele tinha certeza, ele diz isso: olha, eu sei que você fará muito mais além disso que eu estou te pedindo. É tão bom quando você pede para alguém fazer alguma coisa, aquela pessoa faz e faz além daquilo que você pediu. Você fica tão feliz. Eu me lembro que uma vez eu pedi para uma pessoa, ela consertar algo da gente. Aquela pessoa consertou aquele objeto e tinha outra coisa que era para consertar, mas eu nem falei, nem pedi, porque também não tinha necessidade, porque aquele objeto iria funcionar normalmente. A pessoa consertou o problema e ainda corrigiu aquele defeitinho que tinha ali. Quando chegou lá em casa que eu olhei, eu falei: nossa, mas quanto que é isso aqui? Ele falou: não, isso aí eu só caprichei só para ficar mais bonitinho, né? Mas o valor é o mesmo que nós combinamos. É tão bom isto. Mas vamos lá para a sexta e a última razão pela qual Paulo escreve essa carta para Filemão, que está aí no versículo 22, que diz assim: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido, ou seja, serei livre. Aqui estava no finalzinho do primeiro ano da sua prisão, e Paulo estava escrevendo essa carta, falando: olha, Filemão, arruma na sua casa um quartinho para mim aí, prepara uma cama aí, né? Porque eu vou na sua casa. Então Paulo aqui está solicitando alojamento na casa de Filemão. Para quê? Por que Paulo está dizendo isso para Filemão? Porque Paulo sabia quem era Filemão, Paulo conhecia ele, mas Paulo queria voltar lá na sua casa, para ele observar e ver como que estava Onésimo, para ver aonde estava Onésimo, como que ele estava, se ele estava bem, estava sendo bem tratado, bem acompanhado, se ele estava sendo ali então tratado como cristão, como irmão em Cristo. Esta era a finalidade que o Paulo estava falando para Filemão: olha, prepara na sua casa um quarto para mim, quando eu sair da cadeia eu vou na sua casa, a primeira casa que eu quero ir é na sua, a primeira casa que eu vou é na sua, eu quero pousar na sua casa. Paulo também amava Filemão, era um grande irmão em Cristo, era um irmão que amava a Cristo, e Paulo queria voltar lá, além de ver Filemão, estar na sua casa para se alimentar com ele, mas também para ver a tratativa que estava tendo com Onésimo, agora o nosso novo irmão em Cristo. Meus queridos irmãos, aqui então está o papel do verdadeiro cristão, que Paulo retrata para com Filemão. Filemão, ele é um verdadeiro cristão, ele recebeu de volta Onésimo, e certamente foi bem tratado como um irmão em Cristo. E essa carta ao nosso amado irmão Filemão, ele tem uma conclusão muito interessante, ela tem uma conclusão muito maravilhosa, porque a conclusão dessa história é que ela está ilustrando a doutrina evangélica da redenção, através do poder de Deus. Essa carta a Filemão é uma história que está ilustrando a doutrina evangélica da redenção de Cristo na vida da igreja, através do poder de Deus. Que você guarde no seu coração esta palavra, que você viva com esta palavra. Se na sua casa você tiver a oportunidade, leia mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e veja que extraordinário a forma como Paulo retrata a Filemão acerca do seu escravo, que agora não era mais escravo, agora é transformado o novo irmão no Senhor Jesus. Aqui então está as 6 razões pela qual Filemão deveria receber Onésimo de volta e dar a ele uma nova oportunidade como irmão em Cristo e não mais como escravo. E você aplaude o nome do Senhor Jesus, e toda honra e toda glória seja ao Deus de Israel.